O Imperador Demônio Jaldabaoth. Parte 2. Orlando olhou ao redor e, depois de verificar a identidade do homem que se aproximava deles, um sorriso apareceu em seu rosto, como o de um carnívoro prestes a atacar sua presa. Aquele homem parecia bem magro em comparação com a forma musculosa de Orlando. No entanto, não era esguio como um galho. Em vez disso, ele tinha uma aura austera e severa. Se alguém forjasse e reformasse um homem, removendo tudo que não estivesse relacionado à sua função pretendida, se produziria um indivíduo compacto como o ser que se aproximava. Além disso, seus olhos estreitos estavam afiados, como se ele estivesse prestes a atacar a qualquer momento. Até mesmo suas pupilas estreitas não pareciam pertencer a alguém envolvido em trabalhos lícitos. Em termos educados, ele era um assassino. Em termos menos polidos, ele era um genocida. Falando do diabo, e aqui ele aparece. Gostaria de encontrar você aqui, vigia noturno Sam. É bom te ver. O outro homem não emitiu nenhum som quando se aproximou deles com passos silenciosos. Ele estava vestido de maneira muito diferente de Orlando. Orlando e os homens à sua volta usavam armaduras pesadas de couro feitas de peles de feras mágicas chamadas gado de lança. Além disso, eles carregavam pequenos escudos redondos e espadas com gume apenas de um lado. Esse era o uniforme padrão das tropas superiores do Reino Sacro. Aliás, Orlando era o único que tinha 8 dessas espadas na cintura. Em contraste com isso, o outro homem usava uma armadura de couro leve com encantamentos. Havia um brasão de coruja costurada em seu peito direito, enquanto o emblema do Reino Sacro adornava a sua esquerda. Orlando, ainda não recebi o seu relatório de turno. Além disso, é essa a atitude que você deve tomar com um superior? Isso é praticamente insubordinação. Quantas vezes tenho que te lembrar disso? Bem, desculpa, sargento de pelotão dono. Quando Orlando saudou de maneira desleixada, os homens sob ele saudaram também. Era uma saudação adequada, do tipo que nunca dariam a um nobre ou a qualquer oficial superior. Foi uma saudação que demonstrou respeito genuíno. O homem suspirou com um "ah". Foi um suspiro feito por alguém que sabia que sua conduta era inaceitável, mas que também sabia que falar sobre isso seria inútil. Desculpe, chefe. Como diz, velhos hábitos são difíceis de morrer. A razão pela qual Orlando saudou este homem, apesar de relutante, foi porque ele havia derrotado Orlando. Eu gostaria de te derrotar uma vez e antes que eu saia deste lugar. Em seus termos. O que me diz, sargento de pelotão Pavel Baraja? O homem, Pavel Baraja, foi apelidado de o Vigia Noturno. Como Orlando, ele era um dos 9 cores. O arco maciço e requintado em suas costas brilhava com a luz fraca da magia, e a aljava pendurada em sua cintura brilhava da mesma maneira. Ele era um arqueiro, assim como sua aparência sugeria. Ele era um excelente atirador, com uma reputação de precisão perfeita. Eu penso isso o tempo todo, mas trabalhar à noite é difícil. Os demi-humanos se saem bem na escuridão, mas é difícil encontrar seus traços e muito menos combatê-los. É por isso que estamos aqui. A única maneira de ganhar magias e talentos comparáveis aos demi-humanos, deixando a parte da visão de lado, é através do treinamento. E nós recebemos esse treinamento. Sim, sim. O mesmo vale para aquela filha de quem você tem tanto orgulho, certo? O rosto de Pavel se contorceu e Orlando imediatamente se arrependeu de sua pobre escolha de palavras. Este era um homem cuja expressão permanecia inalterada mesmo no meio de uma bebedeira. A única exceção era quando surgia o tópico de sua filha e esposa. Era aí que o problema estava. Oh, sim, ela é uma garota excelente. Estava acontecendo. Já havia começado. Pavel não deu atenção ao arrependimento de Orlando e continuou falando. Mas até hoje eu não tenho ideia do porquê ela quer se tornar uma paladina. Ela é uma menininha fraca, nunca foi do tipo que pensa força é tudo. Francamente, ela até chorava quando via lagartas. Posso até ter dito que poder era tudo agora há pouco. Isso não se estende até minha esposa. Ela pode parecer assim em alguns aspectos, mas, bem, ela é adorável porque cresceu parecendo comigo não. Tadinha dela por se parecer comigo. Uma pena que ela não tenha nenhum talento com espadas. Só para o arco. Se ela pudesse aprimorar suas habilidades nisso, mas não quer, ela quer ser uma paladina e essa merda toda. Ele deixou o monólogo sinuoso fluir em um ouvido e sair pelo outro, fazendo os ruídos apropriados em resposta quando eles eram necessários, mas parece que ele ainda tinha sido descoberto. Ei, prestou atenção. Essa questão só era de se esperar. Não, eu não estava. Acho que parei depois da terceira vez que contou isso. Depois de ouvir a mesma coisa cerca de 5 ou 6 vezes, sob circunstâncias normais, Orlando teria retrucado infeliz claro que não. No entanto, tomar esse tom com Pavel seria um erro terrível. Isso porque ele sabia que ele certamente responderia, então eu vou contar tudo de novo. E esta era a resposta certa. Claro que sim. Que garota adorável ela é.
O rosto de Pavel mudou drasticamente. Era uma expressão feia e diabólica que colocava Orlando em guarda. O fato era que o outro homem estava simplesmente envergonhado. Se ele não aproveitasse a maneira como a mente de Pavel estava saboreando a alegria de ouvir sua filha ser elogiada por outros e superando o desejo de Pavel de elogiar sua filha, ele seria mergulhado naquele inferno mais uma vez. Além disso, apenas uma coisa poderia superar o assunto sobre sua filha, e isso era o trabalho. O trabalho noturno não bagunça seu relógio biológico. Seu corpo não fica estranho. A expressão de açougueiro no rosto de Pavel deu lugar à expressão habitual de um assassino. Quantas vezes já fez essa pergunta? A resposta é a mesma de sempre: não é nada para se preocupar. Ainda assim, por que continua fazendo essa pergunta? O que quer que eu responda? Ele sabia a causa disso, mas ele ainda encarava sua rápida mudança de atitude. Tirar esse assunto de agora a pouco. Ele queria dizer, mas Orlando não queria que o inferno voltasse mais uma vez. O que eu realmente quero dizer? Bem, é uma pergunta e tanto. Eu estava pensando que seria um problema se o homem que me derrotou ferrasse seu corpo à toa e se aposentasse por causa de algo tão simples. É claro que, quando eu te vencer, essas pequenas coisas não terão mais importância. No passado, Orlando estava cheio de si mesmo quando foi designado para essa área, e pensar naqueles dias o envergonhava. Soldados habilidosos se reuniram em torno dele em admiração, alimentando seu ego cada vez mais, e de alguma forma, ele acabou lutando uma batalha simulada com Pavel. Orlando se favorecia na espada, combate próximo. Em contraste, Pavel se favorecia em combate com o arco. Se os dois entrassem em conflito, a questão do alcance seria extremamente importante. No entanto, Pavel declarou que ele estava bem com o combate próximo. E então, Orlando perdeu. Orlando respeitava Pavel por esse motivo. Ao mesmo tempo, ele nutria o desejo de vencê-lo na próxima vez. Desta vez, ele lutaria com Pavel em seu campo de especialização, combate à distância e sairia vitorioso lá. É isso? Quer lutar comigo então? Por enquanto estou no pico da condição física, sem deficiência alguma. Um sorriso bestial cruzou o rosto de Pavel quando ele disse isso, e isso fez o peito de Orlando esquentar. Assim, definitivamente. Isso não é óbvio. Eu quero brigar com você. Eu quero colocar minha vida em risco contra você. Mas isso não será permitido, ou será? Enfim, se possível, eu gostaria que tivéssemos uma batalha praticamente entre a vida e a morte. É assim que quero que seja. No entanto, Orlando permaneceu em silêncio. Isso porque seus instintos diziam que não havia como saber onde a besta diante de seus olhos iria. E, de fato, o que Pavel disse depois disso confirmou esses instintos. Ainda assim, tenho que me desculpar. Você deve saber o porquê também. Há pouquíssimas pessoas que podem te vencer como você está agora, ainda mais em combates corpo a corpo, e eu não sou uma delas. Então vamos resolver isso com combate à distância. Essas palavras não saíram da boca de Orlando. Isso porque ele sabia que seria apenas um insulto a um adversário digno. Ele se lembrou das habilidades de Pavel usando um arco. Ele ainda não estava confiante de que poderia evitar seus ataques e diminuir a distância ao mesmo tempo. Não, ainda não. Bem, se isso é tudo, hora de fazer o seu relatório. Não precisa se apressar, chefe. Ainda não é hora da mudança de turno, certo? Olha, o sino ainda não tocou. De fato, o sinal que sinalizava uma mudança de turno ainda não havia soado. Você ainda precisa se preparar para mudar de turno, não? Há coisas para fazer antes de o sino tocar. Já deveria estar se preparando para poder mudar no momento em que o sino tocar. Ainda é cedo demais para isso, não acha? Venha conversar um pouco com a gente. Então, posso fazer um relatório ao segundo em comando do sargento de pelotão. A pessoa que falou era um dos seus homens. Oh, é uma ótima ideia. Excelente trabalho. Que tal isso, chefe? Sua persistência hoje está maior que o habitual. Quer me dizer algo por acaso? Minha nossa, se quer falar, só fale de uma vez, rapaz. Mas claro, ele não podia. Embora ele reconhecesse o outro homem como alguém com quem podia conversar porque o respeitava, Orlando era do tipo que não falava com as pessoas precisamente porque as respeitava. Isso porque ele queria ser visto como um homem que podia se erguer por conta própria. Bem, é por ser assim que é o chefe. Entende, não é? Ai, então o que é? Vai pagar caro se no fim não passar de bobagem. Bem, sobre isso. Orlando tirou o elmo e coçou a cabeça. O ar frio parecia estranhamente confortável em seu couro cabeludo aquecido. A verdade é que quero sair na peregrinação do guerreiro. Então, posso deixar este lugar. Ele podia ouvir os suspiros de surpresa ao redor dele. No entanto, a expressão no homem magro à sua frente permaneceu impassível. E por que me conta isso? Horas, porque você é o homem que eu mais respeito nesta nação, chefe.
Se nem você tentar me impedir, então não terei mais dúvidas. Você não é um ONC. Se terminou o seu período de recrutamento, não será eu que vai te impedir. O reino sacro praticava o recrutamento. Por isso, às vezes chamavam aquelas pessoas que escolhiam ser soldados de carreira, para diferenciá-los das pessoas que haviam sido recrutadas. Pavel e todos os seus homens eram ONCs, já Orlando tinha alguns sargentos e recrutas sob seu comando. Ou seja, você não se importa se eu desistir, não é? Ser questionado por isso fez o rosto de Pavel mudar pela primeira vez, não contando quando o assunto da esposa e da filha surgisse. Orlando conseguiu percebê-lo com seus extraordinários sentidos de percepção adquiridos por ser um guerreiro. Ninguém ao redor deles havia notado isso. Ele era alguém que Orlando reconheceu como um homem de aço, mas ficou realmente perturbado com a questão de sua permanência ou partida. Seu coração batia com uma mistura de prazer e tristeza. Bem, legalmente falando, tenho que aceitar isso. Eu não posso te parar, mas sentiremos a ausência de um homem forte como você. Deveria ter ido em sua jornada de guerreiro mais cedo, né? Por que agora? É porque não há mais ataques demi-humanos. Desde aquela época, há meio ano, os demi-humanos pararam de atacar essa fortaleza. No passado, eles atacavam 1 ou 2 vezes por mês, em grupos de cerca de algumas dúzias de cada vez. Agora eles só contavam algumas dúzias, claro, ainda eram demi-humanos com habilidades físicas superiores, e muitos deles possuíam habilidades especiais. Esses eram números que poderiam abater facilmente todo um posto avançado em um ataque. Tanto Orlando quanto Pavel haviam passado por muitas situações em que precisavam enviar tropas de elite para operações de resgate. Você sabe que eu não gosto de matar os demi-humanos, certo? O que eu gosto mesmo é de lutar com pessoas fortes e me tornar forte. Então, que tal o grandioso rei? Ah, aquele cara. Ah, e depois a Algarra do demônio, Imperador Bestial, Rei Cinzento, Trovão Fogo Gélido e o Lança Espiral. Pavel mencionara os apelidos de vários demi-humanos notáveis, mas nenhum deles afastou o coração de Orlando daquele que mencionara pela primeira vez. O grandioso rei, Buzer. O rei de uma certa tribo demi-humana, muitos também o chamavam de Senhor da Destruição. Esse apelido veio do fato de que era habilidoso em artes marciais que destruíam armas e seu estilo de luta que girava em torno de tais técnicas. Um inimigo mortal do reino sacro, pois já havia derrotado muitos guerreiros famosos, e mesmo lutado com Orlando no passado. Naquela época, ele havia destruído a espada longa de Orlando, mas não parou por aí, espada curta e machadinha, e até mesmo um podão usado para cortar árvores para lenha também. Embora ele tivesse quebrado todas as armas de Orlando, o grandioso rei se retirou depois de ver os reforços enviados da fortaleza. De certo modo, poder resistir até a chegada da ajuda foi uma vitória para Orlando, e muitas pessoas o elogiaram por seu valor. Para Orlando, no entanto, significava simplesmente que o grandioso rei não achava que matar Orlando valia a pena, e por isso tudo o que Orlando sentiu foi a sensação vazia da derrota. Eu quero lutar com ele de novo, mas eu acho que ainda não posso vencer. Acho que só esses quem chamam de heróis podem, caso contrário, será muito difícil. Portanto, também ouviu falar, não é, chefe? Como aquele grande guerreiro, Gazevstronov, morreu em batalha. Ah, sim, eu ouvi. É só isso que os superiores debatem no momento, sobre como isso afetará os países vizinhos. A morte de Gazevstronov, conhecido como o mais poderoso guerreiro do reino Restize, foi motivo de grande interesse para os soldados do reino sacro, particularmente os habilidosos. Sabe de algum detalhe? Eu ouvi os detalhes grosseiros. Aparentemente, ele duelou com um lançador de magia conhecido como o Rei Feiticeiro e foi derrotado. Mas francamente, o fato de que ele realmente desafiaria um lançador de magia a um duelo é bem difícil de aceitar. Orlando concordou. No entanto, o termo lançador de magia era bastante amplo. Os lançadores de magia divinos poderiam, depois de usar magias que aumentassem suas habilidades físicas, acabar mais fortes que um guerreiro meia-boca. Além disso, os paladinos, que eram o orgulho desta nação, também podiam usar magia, então, até certo ponto, não se podia dizer que eles não eram um tipo de lançador de magia. Nesse caso, ele poderia entender as razões do duelo. Além disso, outros dizem que o rei feiticeiro massacrou um exército inteiro. Aparentemente, ele convocou uns monstros gigantes que faziam sons de cabras, ou ovelhas, algo assim. Bem, nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Ainda assim, cabras. Que lançador de magia estranho. A menção de cabras despertou lembranças infelizes da derrota de Orlando. Dito isto, enquanto os rumores diziam que ele havia convocado cabras, claramente elas não eram cabras comuns. Bem, também é por causa desse tal lançador de magia estranho. É por isso que preciso fazer minha jornada. É por isso, eu não entendi bem o significado.
Isso não mudou desde quando eu perdi para você, mas não sou o tipo de pessoa que gosta de usar itens que concedem voo, magias e coisas do tipo. Eu sempre pensei que tudo o que você precisa fazer é vencê-los com a espada. Mas depois que o capitão guerreiro dono do reino, que era mais forte do que eu, perdeu, eu comecei a pensar que talvez eu não devesse desprezar isso. E isso significa que eu preciso sair na peregrinação do guerreiro. Quer dizer que vai desafiar as pessoas em nosso país? Mesmo com a certeza de que não pode vencer. Não é isso. Alguns dos oponentes contra os quais Orlando não conseguiu vencer eram colegas dos Nove Cores. O vice-capitão dos soldados navais, Henrique Belce, conhecido como o Azul. A capitã e grão-mestre da Ordem Paladina, Remédios Custódio, conhecida como a Branca. Pavel Baraja, conhecido como o Preto. Hans Wanrin, um merman que vivia no mar, conhecido como Verde. E então, fora dos Nove Cores, havia a sacerdotisa mais poderosa da nação, Quelar Custódio. Em outras palavras, eram algumas das pessoas mais fortes nestas terras, e desafiá-las certamente causaria grandes rupturas no país. Se fosse apenas uma batalha simulada, então tudo ficaria bem, contanto que fosse contra um colega dos Nove Cores, mas nunca seria permitido um duelo total. No entanto, isso não funcionaria. Uma verdadeira batalha de lâminas era completamente diferente de uma batalha simulada. Às vezes, o vencedor e o perdedor podem ser completamente invertidos entre eles. Muitas pessoas ficaram muito mais fortes ou mais fracas quando iam do treinamento para um combate verdadeiro. Naturalmente, os fortes foram reconhecidos como tal porque mostraram seu poder em combate real, portanto, não se pode considerar uma peregrinação de guerreiro completa sem lutar uma batalha real. Isso é bom, então, ainda assim, onde planeja se treinar? Eu estava pensando em visitar o reino feiticeiro que você mencionou anteriormente. Parece que há mortos-vivos poderosos lá. O reino feiticeiro de Ain Zoalgon. Precisa ser um incrível buscador de atenção para ter o nome adornando o nome de um país, mas isso não era totalmente impensável. Mais precisamente, foi um fato que a pessoa que o fez teve o poder e apoio necessário. Eu ouvi sobre isso dos mercadores que viajam entre o reino e o reino sacro. Graças aos ensinamentos dos templos do reino sacro, o homem comum tanto odiava quanto desprezava os mortos-vivos. Até mesmo Pavel não era exceção. Não é por isso, pensou Orlando. Pavel não os odiava por serem inimigos do reino sacro, mas sim por serem inimigos de sua esposa. No entanto, ele não poderia trazer isso à tona. Mesmo não se perdendo na conversa sobre sua esposa como ele fez com sua filha, ainda seria uma conversa tediosa. A postura do reino sacro é reconhecer tacitamente a existência do reino feiticeiro, certo? Então não há problema se o povo do reino sacro quiser ir lá, certo? Não havia como esconder o fato de que o reino feiticeiro, com seus exércitos de mortos, era inimigo intolerável do reino sacro. Muitas pessoas os incitaram a enviar tropas quando pensaram em como as pessoas na capital de Irrantel do reino feiticeiro devem estar sofrendo. No entanto, o reino sacro enfrentava a ameaça dos demi-humanos, e eles não seriam capazes de conduzir operações militares em outros países sem primeiro pacificar a região montanhosa. Os sentimentos das pessoas à parte, a resposta da liderança ao reino feiticeiro foi nada além das críticas desanimadas. O reino feiticeiro, bem, se der uma de desavergonhado, você deve conseguir ir até lá como um membro do exército. Eles veem o reino feiticeiro como uma ameaça que perde apenas para os demi-humanos. Parece que eles querem se aliar à teocracia contra eles. Pois é, parece que haverá muitos problemas devido às diferenças religiosas. Sim, isso mesmo. Bem, deixando isso de lado, se a sua afiliação não mudar, você pode receber ajuda do país e pular essas verificações de imigração irritantes, eu acho. Se passar, será uma dádiva de Deus para as pessoas que querem saber mais sobre o funcionamento interno do reino feiticeiro. Bem, aí não seria tão legal. Ainda assim, se eu fizesse isso, eu não poderia simplesmente sair por aí brigando. Seu ID, a maneira como você diz isso tão a sério é realmente um catalisador de dor de cabeça. Eu acho que se isso se tornasse um incidente internacional, até você poderia se envolver. O vento frio passou por eles. Por um tempo, Pavel ficou em silêncio, sua expressão inalterada, mas depois disso, ele começou a murmurar infeliz, como sempre. Vou sentir falta dessa sua cara feia. Orlando sorriu maliciosamente. Era um sorriso feroz e bestial, mas ele estava sendo incomumente tímido. Pavel não disse não vá, mas também não disse vá. Decidiu certificar-se de que ele teria algum lugar para onde voltar. Desculpe por isso, bem, eu voltarei depois que me tornar mais forte. Quer que eu treine você? É bem incomum dizer algo assim. Quando Orlando riu, Pavel riu de volta. A risada deles era tão feroz quanto duas feras selvagens que rosnavam uma para a outra. Só então, o sino tocou.
Parece que era hora de mudar para o turno da noite. Eles haviam conversado bastante, mas poderiam engajar em alguma outra conversa. Quando Orlando pensou isso, essa ideia evaporou-se de sua mente quando o sino continuou a tocar. Pavel, seguido de perto por Orlando, olhou para as colinas. Esses sinos significavam avistamentos de demi-humanos. Sua visibilidade estava nítida a mais de 400 metros de distância. No passado, lá havia florestas e árvores, mas o país realizou um grande projeto de paisagismo como parte da construção da muralha. No entanto, nas regiões mais afastadas das extensas planícies onde havia colinas e outras obstruções, eles viram brilhos na escuridão e sombras negras em movimento. Chefe! Era impossível para Orlando discernir as verdadeiras identidades daqueles demi-humanos a essa distância, ainda mais no escuro. Portanto, ele chamou o homem com a visão mais aguçada. Sim, são demi-humanos, Snakemen. Pavel respondeu imediatamente. Os Snakemen tinham cabeças como uma cobra e corpos escamosos humanoides, assim como caudas. Eles eram demi-humanos que eram considerados parentes próximos dos homens-lagarto. Suas cabeças serpentinas tinham mordidas venenosas e suas lanças estavam cobertas de poderosas toxinas. Um combate próximo com eles deveria ser evitado o máximo possível. Claro, Orlando e seus homens eram veteranos experientes e possuíam uma resistência muito alta a venenos. Mas as escamas forneciam alguma proteção, ainda assim, não eram duras o suficiente para desviar armas de metal. Eles podem ser habilidosos com suas caudas, mas pode-se simplesmente considerá-las como outra arma. Além disso, eles tinham a vantagem durante a noite devido a seus órgãos sensoriais ofidianos, mas isso não era um problema. Cabe a gente liderar uma investida sobre eles. Não, no momento em que chegarem aqui, a unidade do chefe já terá atirado em todos até a morte. Os Snakemen desprezavam os objetos frios, por isso não usavam armaduras de metal e outros itens semelhantes. Como resultado, seria uma tarefa simples para arqueiros de primeira linha, como Pavel e seus homens, enchê-los de flechas. Então, quantos deles estão lá, chefe? Normalmente, haveria menos de 20. Chefe? Orlando ficou brevemente perplexo com a falta de resposta. Ele olhou para Pavel e viu uma expressão de irritação evidente naquele rosto tipicamente vazio. O que há de errado, chefe? Há mais deles? Será que droga? Eu já vi membros de outras espécies. Armats, ogros e aqueles são o quê? Cabens. Como assim? Havia todos os tipos de demi-humanos na região das colinas, mas eles não tinham boas relações uns com os outros. Pelo contrário, frequentemente lutavam pelo território, além dos casos em que os ogros subjugavam os goblins como escravos e os usavam cruelmente, essas raças raramente trabalhavam entre si. Houve até casos em que alguns deles atacaram o reino sacro depois de serem expulsos de suas terras. Então isso deveria ser a mesma coisa. Porque se não fosse, então, uma grande invasão. Ele não sabia quem havia dito isso. Talvez a pessoa que o tenha dito tenha pensado que ele falava consigo mesmo, mas parecia límpido o suficiente para seus ouvidos. Orlando, me responda uma coisa. Havia tensão na voz de Pavel. Não, isso era apenas esperado. Raça, cultura e religião. Assim como poderia haver muitas nações compostas de membros da mesma espécie, criar uma nação coesa era uma tarefa muito difícil. Foi ainda mais difícil quando as espécies dos membros eram diferentes. Portanto, unir as tribos demi-humanas nas colinas era uma tarefa quase impossível. Se isso foi o que aconteceu, significaria o início de uma batalha pela sobrevivência do Reino Sacro. Depois disso, o corpo de Orlando tremeu incontrolavelmente. Unir todas essas raças exigiria poder, isso era óbvio. Entre a humanidade, a sabedoria e a riqueza se qualificariam como uma forma de poder, mas as raças demi-humanas valorizavam o poder bruto. Em outras palavras, então pode haver um inimigo assustadoramente poderoso lá fora, é isso? Me responda usando seus instintos de guerreiro. Por que acha que esses caras escolheram vir justo para uma fortaleza como essa, em um lugar tão bem defendido? Primeiro, eles estão servindo de isca para extrair nossas forças, para diminuir nossas defesas. Segundo, eles estão confiantes em romper com um ataque frontal. 20% da força de luta do Reino Sacro está posicionada aqui, e eles vão nos esmagar como baratas. Apesar de sentir o olhar aguçado de Pavel ao seu lado, Orlando não parou de falar. Ao mesmo tempo, eles vão usar essa fortaleza como uma cabeça de ponte. Então, vão esmagar o moral do Reino Sacro e aumentar seu próprio moral. É isso? Eles podem emitir uma ordem de mobilização em massa. Haha! Uma guerra como essa só ocorreu uma vez antes na história do Reino Sacro, e agora haverá outra em nosso tempo de vida. O que podemos dizer sobre isso? Vou relatar aos superiores. Você também virá comigo. Entendo, chefe. Ei, vocês aí. Aqueles serão um grupo infernal.
Mantenha as armas de reserva chegando até nós. Se o inimigo fosse um exército, eles teriam que gastar muito tempo formando suas tropas. Isso era especialmente verdade se contassem várias raças entre seus números. No entanto, o mesmo aplicava-se aos defensores. Como eram um exército, precisariam de tempo para se prepararem. Isso era verdade mesmo na linha de frente. Havia uma quantidade chocante de coisas que precisavam ser feitas. Não havia mais tempo para ficar ocioso. Orlando correu atrás de Pavel.